Olá, terceiro ano. Estamos começando mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre o setor privado, tá bem? Dando uma continuação para esse conteúdo que a gente tem visto sobre o trabalho, sobre os tipos de trabalho, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o setor privado, mas antes de falar sobre o setor privado, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é importante trabalhar? Então, respondam aí na cabecinha de vocês. Comecem a pensar o porquê que vocês acham que é importante trabalhar. Gente, trabalhar não é só importante, mas é necessário, tá bom? É necessário trabalhar para que a gente se desenvolva como pessoa, para que a gente consiga o nosso sustento, tá bom? Trabalhar é uma prática muito importante, tá bom? E também outra coisa que o nosso trabalho pode trazer é ajudar o nosso país também a se desenvolver, tá bom? Para com que aconteça o progresso do nosso país. É uma das coisas que o trabalho também traz, não só para nós, mas também para toda a nação, tá bom? Então, por isso que é tão importante trabalhar. Mas, não sei se vocês lembram, mas vamos lembrar agora. Lembram que a gente falou que existem os profissionais que trabalham como servidores públicos, que esses profissionais eles fazem concurso público e começam a trabalhar para o governo. Lembram disso? Que a gente viu em uma aula anterior? Então, hoje nós vamos falar de outro tipo de profissional, tá bom? Que são os do setor privado. As pessoas do setor privado, gente, elas não exercem cargos públicos, tá bom? Mas elas trabalham em empresas, como no comércio, nas indústrias, e também são aqueles profissionais que trabalham por conta própria. Todos esses que eu disse aqui para vocês agora, eles pertencem ao setor privado. O setor privado é isso, pessoal. São as pessoas que não trabalham com cargos públicos, não trabalham através de concurso público, não são servidores públicos, mas sim são aquelas pessoas que trabalham nas empresas, no comércio, nas indústrias, são os outros demais trabalhadores que fazem parte da nossa sociedade, tá bom? Aí esses todos fazem parte do setor privado, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa colocar na cabecinha da gente e lembrar disso sempre, que todo trabalho, ele vai ser, sim, útil para a população, gente. Nas comunidades aparecem as mais variadas profissões em outras cidades, tá bom? E cada profissão dessa vai ser importante, sim. Olhem aqui essas fotos que eu trouxe para vocês. Vendedor, certo? Que pode ser em farmácia, supermercado, padaria, pessoas que trabalham com costura, né? Todas essas pessoas, gente, são muito importantes, tá bom? Independente da profissão que elas tenham, elas são muito importantes, tanto para o desenvolvimento daquela região onde elas estão, se for um bairro, uma cidade. Por exemplo, vamos dizer que eu moro em um bairro pequeno e no meu bairro só tem uma padaria e as outras padarias da cidade são muito longe, muito distantes. Isso é só um exemplo, tá bom? Então, se eu só tenho uma padaria naquele bairro e eu preciso comprar pão, tá bom, diariamente, preciso comprar outros produtos que vendem em padaria, e eu só tenho aquela padaria ali com aquele vendedor que me atende todo dia, aquela pessoa que trabalha no caixa da padaria, o padeiro, tá bom? Então, se não fosse aquelas pessoas ali, como era que eu ia conseguir ter o meu pão de cada dia para comprar? Já pararam para pensar? Outra profissão que é extremamente importante. As pessoas que cuidam da limpeza da nossa cidade, tá bom? As pessoas que varrem as ruas, tiram os lixos da calçada,
estão ali sempre fazendo a manutenção daquela limpeza das nossas ruas, para que elas sempre estejam limpinhas, que não tenha acúmulo de lixo, de animais ali, de insetos, não é isso? Porque quanto mais lixo, mais animal, inseto, doença vai ter. Vocês já pensaram se essas pessoas não fossem trabalhar? Se não tivesse profissional para trabalhar com esse tipo de trabalho? Como é que a gente ia conseguir manter todas as ruas limpas, organizadas? Então, gente, todo tipo de trabalho é importante e é digno, principalmente de respeito, tá certo? Nós temos que respeitar todas as pessoas que trabalham, porque aquelas pessoas ali estão se esforçando, tá bom, para manter o sustento delas mesmas, e através desse esforço dessas pessoas, a gente também se beneficia, tá bom? Então, por isso que é tão importante que a gente respeite o trabalhador, tá bom? Aí, o que é que acontece aqui? Eu trouxe para vocês esse slide aqui mostrando a carteira de trabalho, ou também pode ser chamada de carteira profissional. Todo trabalhador, para começo de conversa, ele precisa pensar no futuro, não precisa? A gente trabalha hoje pensando no amanhã, tá bom? Pensando no nosso futuro, em conquistar coisas para melhorar a nossa qualidade de vida, através de quê? Através do nosso trabalho. É assim que a gente consegue as coisas. Na vida adulta, vocês ainda são crianças, tá bom? Não estão na faixa para trabalhar, mas é importante que vocês já saibam disso. Tudo que se consegue é através do trabalho, tá bom? Então, todo trabalhador, ele deve sim pensar no seu futuro. E para que isso aconteça, ele precisa possuir, tá bom? Esse documento aqui que é muito importante, que é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, pessoal, é um documento que comprova o tipo de trabalho que a pessoa realiza, tá bom? Que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. Por exemplo, o tipo de trabalho que aquela pessoa faz, a empresa que contratou aquela pessoa, o salário dela, quanto é, se teve algum aumento no salário ou não, tá bom? Férias, quando ela vai tirar o período dela de férias, vai estar lá anotadinho na carteira de trabalho. O tempo de serviço que aquela pessoa tem. Só para que vocês tenham uma ideia de como funciona, eu trouxe aqui, ó, essa foto que tem dizendo como é dentro da carteira de trabalho. Aquele documento, quando a gente abre, é essas informações aqui que tem, ó. Vai ter o empregador, tá certo? O empregador é o nome da empresa ou o nome completo da pessoa que empregou o outro, tá? Por isso que a gente chama empregador. É quem está empregando, dando emprego a outra pessoa, entenderam? Aí vai ter o CNPJ ou CPF. Só para vocês saberem na cabecinha de vocês que CNPJ ou CPF é um número, tá bom? De identificação que vai ter para cada empresa ou para cada pessoa, se for o caso do CPF, que a gente até já estudou sobre isso, tá bom? Aí o que é que acontece? Esse número de identificação, cada pessoa vai ter um número diferente, tá bom? Através desse número, a gente consegue dizer quem é aquela pessoa, tá bom? Ou aquela empresa, quando é o caso do CNPJ. Vai ter também o endereço completo da empresa onde a pessoa está trabalhando, né? Vai ter a função que o empregado vai exercer. Por exemplo, aí tem escrito assim, cargo na carteira de trabalho. Aí vai ter lá a função que você está exercendo. Nesse exemplo aqui, ó, é empregada doméstica, mas poderia ser professor, dentista, vendedor. São várias profissões que as pessoas podem ter, tá bom? Outra coisa importante que vai também ter na carteira de trabalho, a data que o empregado foi contratado, a data que você começa a trabalhar naquela loja, naquela empresa, vai estar lá anotadinha na sua carteira de trabalho, tá bom? A data certinha de quando você começou.
o valor que você recebe, ou seja, o seu salário, tá bom? Vai estar lá escrito em números e por extenso também. Lembram que a gente viu isso nas nossas aulas de matemática? Que nós podemos escrever o número e nós podemos escrever ele na forma escrita por extenso, tá bom? Aí vai ter a assinatura do empregador, da pessoa que está dando emprego àquela outra, tá? Se o empregado ele for demitido, ele tiver que sair daquele local onde ele trabalha, vai ter a data da saída do empregado, tá bom? E vai ter também a assinatura de quem empregou ele, mesmo depois da saída. É só para que a gente tenha um controle, gente, de quanto tempo aquela pessoa passou trabalhando naquela empresa, tá bom? É só para que vocês entendam como funciona a carteira de trabalho. Toda pessoa que trabalha, tá bom? A partir dos 16 anos, na verdade, você já pode tirar a sua carteira de trabalho, tá bom? É muito importante, porque sem ela você não consegue registrar tudo certinho em relação ao seu emprego, tá bom? Até as pessoas que vão em busca do seu primeiro emprego, elas precisam sim da carteira de trabalho, tá bom? A carteira de trabalho é um documento que comprova que a pessoa está trabalhando, tudo corretinho, quando começou, quanto a pessoa ganha de salário, tudo isso. É um direito do trabalhador, tá certo? Mas o que é que acontece? Lembram que eu disse que todo trabalhador, ele pensa no futuro e por isso ele tem que ter um documento, que é a carteira de trabalho? Então, no futuro, são os dados dessa carteira profissional, da carteira de trabalho, que vão garantir a aposentadoria do trabalhador. Por que eu estou dizendo isso, gente? Vejam só, pensem comigo. Vai ter um momento na vida da gente. A gente trabalha, se esforça para comprar as nossas coisinhas todos os dias, para nos sustentar a nossa família. Mas vai ter um momento na vida da gente, como a gente sabe que todo ser humano ele vai chegar a envelhecer, não é isso? Então, quando essa estiver numa fase já que ela está lá envelhecendo, já está idosa, está cansadinha para trabalhar, aí o que é que acontece? Essas pessoas, elas vão garantir a aposentadoria do trabalhador. Por quê? Eles já trabalharam muitos anos, muitos e muitos anos. Então, a aposentadoria é justamente quando você vai parar de trabalhar, tá bom? E você vai ganhar do governo a sua aposentadoria, que é um dinheiro, tá bom? Equivalente ao salário que você ganhava, tá certo? Só que você vai ter esse seu dinheirinho todo mês, mas não vai precisar mais trabalhar. Ah, tia, mas no caso aí o governo é bem bonzinho, aí quando eu fico idoso, o governo vai pagar para mim a minha aposentadoria, só para eu ficar em casa. Não, gente, não é bem assim. A aposentadoria vai ser esse salário que a gente recebe quando fica idoso, ou que a gente também não pode trabalhar. Se tiver algum problema, se tiver alguma dor muito forte no corpo que não passa, aí a gente também pode ter direito à aposentadoria. Mas o que é que acontece? Essa aposentadoria, gente, ela vem através de uma contribuição que a gente faz todo mês enquanto nós estamos trabalhando. Lembram que eu disse que o trabalhador tem a carteira de trabalho, que lá vem dizendo o salário que ele ganha? Então, a partir do momento que nós, trabalhadores, temos a nossa carteira de trabalho e estamos lá recebendo o nosso salário todo mês, uma parte desse salário, ela é descontada. E essa parte vai para a Previdência Social. Estão vendo esse símbolo aí? Ou também chamada de Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, tá bom? Pode chamar de Previdência Social ou INSS. Aí, o que é que acontece?
uma partezinha do nosso salário vai para o INSS, tá bom? E vai sendo descontado todo mês, todo mês, todo mês. Quando a gente chegar na nossa fase idosa, que a gente não pode mais trabalhar, aí o que é que acontece? O trabalhador, ele vai dar entrada na aposentadoria, ele vai pedir a aposentadoria, tá bom? E a Previdência Social vai ser o órgão responsável por pagar, né, dar essa aposentadoria todo mês a esse trabalhador que ele não vai mais trabalhar, ele vai se aposentar, tá bom? Mas, ô tia, e as pessoas que trabalham para si mesmas e que não têm carteira de trabalho, por exemplo, existe pessoas que fazem isso, tá? Essas pessoas, gente, também podem contribuir para Previdência Social, para o INSS, para garantir que quando chegue o futuro, quando elas cheguem na fase idosa, elas possam, assim, receber a sua aposentadoria, tá certo? É só para que vocês entendam como funciona essa questão do trabalho. A gente não trabalha a vida toda até morrer, tá certo? Em um momento da nossa vida, a gente já trabalhou muito, a gente fica cansadinho. Aí nós temos direito, tá bom? É um direito do cidadão ter a sua aposentadoria, tá bom? É um direito do trabalhador. Por isso que é importante ter todos os documentos certinhos, ter a carteirinha de trabalho, porque a carteira de trabalho mostra lá quanto tempo você trabalhou, quantos anos você trabalhou, para mostrar que você realmente tem direito à aposentadoria, tá bom, gente? Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre os profissionais que nós podemos encontrar na cidade, tá bom? Lembram que a gente viu que existe a área urbana, a área rural? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre os profissionais que estão na área urbana e mais para frente nós vamos ver um pouquinho sobre os profissionais que fazem parte da área rural. Vamos agora para os profissionais que são encontrados na cidade. Vejam só, nós podemos encontrar os feirantes, que são aquelas pessoas que trabalham livremente, vendendo fruta, verdura, tempero, dentre tantas outras coisas, em ambientes como é o caso das feiras, que a gente até já falou nas aulas anteriores, estão lembrados? Então, podemos encontrar também os operários, são aquelas pessoas que trabalham em fábricas, em montadoras de automóvel, de móveis, trabalham também em construções, tá certo? Encontramos também os bancários, que são aquelas pessoas que trabalham nos bancos, ali no atendimento, todos os dias, tá certo? Podemos encontrar os mecânicos, que são os profissionais que fazem os consertos dos veículos, das máquinas, tá bom? Dentre tantas outras coisas. Essas são só algumas das profissões que a gente pode encontrar na cidade. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, outros exemplos. Pedreiro, sapateiro, pintor, encanador. Todas essas profissões a gente pode encontrar pessoas trabalhando na cidade com tudo isso, tá certo? Os ourives, estão vendo aí nessa foto da parte de baixo, um rapaz com várias joias mexendo ali, provando um anel no dedo. Essas pessoas, gente, são as pessoas que trabalham com ouro, prata, pedras preciosas também. São aquele tipo de pessoa que trabalha com artesanato de joias, tá certo? Artesão de joias, é assim que a gente chama. E o nome dessa profissão é ourives, tá certo? São as pessoas que trabalham com joias. E nessa última foto aí, uma vendedora, tá bom? Que é bastante comum a gente encontrar, principalmente no comércio, tá bom? Então, essas são algumas das profissões que a gente pode encontrar as pessoas trabalhando na área urbana, né? Na cidade. Mas existem também os trabalhadores do campo, como a gente já vem falando já nas nossas aulas anteriores. No campo, essas pessoas, gente, elas se dedicam a
plantar, a colher os alimentos, criar animais e dentre tantas outras atividades. A gente pode encontrar vários tipos de profissionais no campo também, tá? Na área rural. Então, a gente pode encontrar os agricultores ou os lavradores, também a gente pode chamar agricultor ou lavrador. São aquelas pessoas que cuidam da terra, tá certo? Eles aram, eles adubam, eles plantam, cuidam das plantações, colhem os frutos, né, daquilo que eles plantaram, tá certo? Existe também os boiadeiros, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, são aquelas pessoas que são responsáveis por cuidar do gado. Aqui na nossa região a gente não conhece tanto por boiadeiro, né? A gente conhece como vaqueiro. Vaqueiro, né? Se for homem, ou vaqueira, se for mulher. Também tem mulher nessa profissão, tá certo? Então, nessa nossa região a gente conhece mais por vaqueiro, que são aquelas pessoas que cuidam do gado, dos animais ali das fazendas, cuidam dos cavalos, tá certo? A gente vai encontrar esses profissionais trabalhando no campo. Então, o trabalho na agricultura. Lembram que eu disse que no campo as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam das plantações, colhem. Então, essa atividade que essas pessoas fazem é chamada de agricultura. Aqueles que trabalham na agricultura, pessoal, são os agricultores ou os lavradores. E outra coisa importante para vocês saberem também, que os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais, tá certo? Tanto pode ser aquela pessoa que trabalha na terra, ser o proprietário dela, como ela pode estar trabalhando ali naquela terra e ser de outro dono, tá bom? O dono ser outra pessoa, na verdade, tá? É só para que vocês entendam mais ou menos como funciona. E também existe no campo, gente, o trabalho com a pecuária. O trabalho com a pecuária é justamente esse trabalho com os animais, tá certo? Os moradores do campo, eles vão trabalhar com a pecuária, que vai ser a criação de animais, como bois, cavalos, porcos, tá certo? E também eu coloquei aí para vocês verem uma criação de galinhas. Estão vendo o rapaz aí colocando comida para as galinhas? A criação de aves, que a gente sabe que a galinha é uma ave, tá certo? Nós chamamos de avicultura. Só para vocês saberem, tá bom? Que a criação de aves é chamada de avicultura. Aí que aves a gente pode criar no campo, professora? Pode ser criado galinhas, codornas, patos, perus, dentre tantas outras aves, tá certo? Então, outra informação que eu quero que vocês saibam também é que o dono do gado, o dono de todos esses animais assim da fazenda e principalmente o dono do gado é chamado de pecuarista, tá certo? É aquele que vai trabalhar com os animais sendo o dono deles. E a pessoa que trabalha mesmo com os animais, que cuida dos animais ali todos os dias, pode ser chamado de peão, de boiadeiro, de retireiro, de vaqueiro, que é o que a gente conhece aqui na nossa região. Esses outros nomes a gente encontra em outras regiões do país, tá certo? Outra coisa, antes de me despedir de vocês, que eu queria falar é que existem muitos tipos de trabalho, não existem? Como a gente viu nas nossas aulas, principalmente na aula de hoje. Mas a gente precisa lembrar que nenhuma criança deve trabalhar, tá bom? Atualmente, gente, a gente fala muito nesse assunto, tá bom? Que as crianças, elas precisam estudar, tá certo? A criança tem direito ao estudo. Tempo de trabalhar é quando se chega na fase adulta, quando se tem idade para trabalhar, tá bom? Enquanto criança, as crianças têm o direito de frequentar a escola e estudar, para que assim no futuro essa criança ela possa trabalhar com o que ela quiser, o que ela tiver vontade, e também
que seja um profissional competente, que faz as suas tarefinhas tudo bem direitinho, que trabalha bem. Então, é por isso que a gente estuda hoje, tá certo? Para que amanhã a gente possa trabalhar no que a gente tem vontade, no que a gente gosta e trabalhar também da melhor forma possível, tá bom? É só para reforçar essa ideia com vocês. O meu muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. Um beijão para todos.